Salve, rapaziada, Jefferson Lopes aqui mais uma vez falando de imigração. Hoje eu vou falar, para quem não sabe, eu comecei em Portugal ilegal, fui trabalhar numa lanchonete ilegal. Embora meus documentos estavam a caminho, era ilegal ele me contratar por eu não ter documento, certo? Por que é importante você saber isso? Porque quando você sai do seu país e vai para o outro país, muitas pessoas não querem fazer outro tipo de serviço. Vou citar aqui um exemplo de uma menina que era professora de yoga e ela estava na Irlanda, em Londres, realmente não lembro, que ela estava tentando alguns estúdios de yoga para financiar a residência dela, sem falar alemão. Então, assim, ela não estava aceitando nenhum outro tipo de trabalho. Ela trabalha como professora de yoga há muito tempo e queria continuar como professora de yoga há muito tempo. Né? São escolhas. Eu, quando saí do Rio Grande do Norte, pra quem não sabe, eu também morei em Natal, trabalhava como Uber lá. Eu, quando saí do Rio Grande do Norte e fui para Portugal, mesmo estando ilegal, eu falei, eu vou abraçar a primeira causa que aparecer. Por quê? Porque quando você vai para outro lugar, você tem que fazer o trabalho que eles não querem fazer. Essa é a lógica da imigração. Eu vou abrir uma empresa, preciso de mão de obra, mas eu tenho vários concorrentes aqui nativos que também precisam de mão de obra. E no nosso país, a taxa de natalidade é baixa, só vocês verem, o meu editor vai botar aqui a taxa de natalidade europeia, é uma das mais baixas do mundo. As pessoas estão cada vez menos tendo menos filhos, então acontece o quê? As pessoas vêm para cá para trabalhar. Não estão erradas, mas qual é o erro delas? É você querer fazer aquilo que você acha que é só o que você quer, e não é assim. Primeiro que você está indo para um país estrangeiro, segundo que você está indo fazer um serviço que eles estão precisando, a não ser que você seja um high skills. Por exemplo, eu conheci vários engenheiros elétricos, engenheiros mecânicos, engenheiro mecatrônico. Os caras estudaram muito, tiveram uma base muito boa no Brasil, aprenderam inglês, aprenderam também outros idiomas. Se você tiver o básico de alemão, por exemplo, tem um amigo que ele é engenheiro elétrico, ele saiu do Brasil, ele e a esposa para a Holanda. A empresa pagou tudo, porque ele era engenheiro elétrico, falava muito bem inglês e já tinha uma noção de alemão. Mas vamos lá, o que acontece aqui? Aqui na Suíça, não só na Suíça, o que você quer e o que você precisa são distintos. Eu fui para Portugal, trabalhei na lanchonete, depois fui para a empilhadeira, que era exatamente o que eu fazia quando eu estava na Força Aérea Brasileira. Trabalhava como empilhador. Então eu procurei fazer cursos rápidos para que eu pudesse ter uma profissão. Empilhador em Portugal você não recebe muito, mas você recebe acima do salário mínimo. Então eu fui para Portugal como empilhador, já tinha um certificado da Força Aérea Brasileira, mas lá eu tive que tirar outro. Consegui o certificado, comecei a trabalhar em Portugal, consegui meus documentos, e em Portugal, quando chega no inverno, algumas empresas diminuem a sua produção. Então o que eu fiz? Comecei a mandar currículo para Deus e o mundo. Achei uma agência na Holanda, e a agência disse o seguinte, olha, você tem 12 dias para chegar aqui. Por quê? Eles têm uma casa, isso eu só soube quando eu cheguei lá, né? Eles têm uma casa muito grande, com vários dormitórios. E nesses dormitórios você tem que avisar 15 dias antes que você vai sair, porque senão eles começam a cobrar o aluguel de você indevidamente. Então, alguém sinalizou que iria sair, né, do dormitório e abriu uma vaga para mim. E a mulher falou, olha, daqui a 12 dias você tem que estar aqui, você vem? Falei, vou. E saí de Portugal, paguei 27 euros na passagem, tive que fazer uma escala de 24 horas em Dublin. O bom é que deu para conhecer bastante coisa em Dublin, fiquei andando para lá e para cá o tempo inteiro, e fui para a Holanda. Cheguei na Holanda, a casa era dos refugiados da guerra da Ucrânia. A guerra da Ucrânia tinha acabado de começar. Acabou de começar não, mas já tinha uns 2, 3 meses, 4 meses. A Ucrânia ainda estava mandando refugiados para outros países. Então o que aconteceu? Nessa casa na Ucrânia tinha 13 quartos, era uma casa muito grande, era uma casa de 2 andares e no primeiro andar tinha 7 quartos e no segundo tinha 8. Cada quarto tinha 2 camas de solteiro, então tinha 26 pessoas lá. Dessas 26 pessoas, a maioria eram mulheres. Por quê? Porque era um trabalho que não exigia muito físico, então eles estavam pedindo mulheres. O trabalho que eu fui fazer era para trabalhar com tulipas, as plantas tulipas, carregando o saco pegava o balde com as plantas, aqueles ramos de flores para a exposição de Amsterdã. Quem já foi na exposição de Amsterdã, é muito linda das tulipas. Você carrega aquelas caixas ali, você faz um buquê e bota pro caminhão. As mulheres coletavam as tulipas, colocavam na engrenagem da máquina, uma máquina muito rápida, e o cara bota, ó, 3 vermelhas, 2 brancas, 2 azuis, 2 não sei o que, a mulher tem que ficar ali, ó. E eu tinha que ficar fornecendo as tulipas para elas, entendeu? Era uma rotatividade de mais ou menos 9, 10 horas por dia, sem parar. E a gente depois
quem tinha habilitação, a agência dava uma permissão provisória para você dirigir o carro da agência. Então, quem era motorista também recebia 150 euros a mais por mês, porque você tem responsabilidade de dirigindo. Então, eu fiquei nessa empresa, nessa agência por 3 semanas, dividindo a casa. Era bem complicado, porque eram culturas diferentes e na casa eles desligavam o aquecedor meia-noite. E o que eu quero dizer com isso? Eu não queria isso, mas eu precisava, porque o salário era por semana, porque com esse dinheiro que caiu na minha conta, quando a empresa, a agência disse que não teria mais emprego porque as tulipas acabaram, já tinham sido tudo coletadas. Tudo que eu ganhei, sem exceção, eu paguei de diária no hostel. Não tinha por onde correr. Eu paguei 20 e poucos dias, de quase praticamente um mês. E fiquei sem ter o que comer. Aí o que eu fazia? Eu ia para o Burger King, o McDonald's, e ficava esperando alguém deixar a bandeja ali. Eu ia lá e catava e comia. Metia a mão no lixo, não tinha essas coisas comigo não. Por que eu tô falando isso? Porque isso é uma coisa que as pessoas têm que entender. Obviamente, não tô incentivando você vir a passar por isso, mas para você dar certo, para você crescer, para você se estruturar, você vai ter que fazer o que é preciso. Então, quem vem dar certo, não tá nem aí pro emprego que vai ter. Se você é bom no Brasil, se você é bom nos Estados Unidos, você vai ser bom aqui. E você tem que botar isso na sua cabeça, que para você ser bom, você tem que dar o seu melhor todo dia. E eu ficava todos os dias mandando mensagem para a mesma agência. E a mulher falou assim, a gente vai te realocar e tal, não sei o que tá complicado. Surgiu uma nova oportunidade. Foi quando eu fui para a cidade que eu morei 3 anos, Tilburg. Cheguei em Tilburg, tinha um polo logístico enorme. E no meu primeiro dia de trabalho, a mulher falou que não tinha condições de me dar uma vaga lá, porque o carro estava cheio, embora tivesse vaga no dormitório. Falei, senhora, me dá a bike. Aí ela, como assim? Vai estar menos 11, menos 7. Falei, senhora, me dá a bike. Ela, você vai de bike todos os dias? São 1 hora pedalando. E a bike que a gente tem aqui não é elétrica, é de ferro. Falei, senhora, me dá a bike. Me dá a bike. Ela pegou e me deu a bike de ferro. E todos os dias eu pedalava 11 quilômetros. Faça chuva, Teve dias que eu achei que ia morrer. Não nego. Depois eu entro nesse assunto mais delicado, porque minha família assiste, eu não quero que saibam disso. Nevando, chuva, vento na cara, e eu ia embora. O que acontece? Pedalava 11 km, trabalhava 9 horas e voltava 11 km. Eu literalmente não tinha mais nada o que fazer. Eu não tinha travesseiro, eu não tinha nada. Eu dormia no colchão e fazia mochila de travesseiro, que era o que eu tinha. Mas o que isso significa? Que eu estava fazendo o que era preciso para eu montar a minha estrutura. Aí que eu fui catar coisa no lixo. Aqui que eu achei no lixo uma panela. Aí eu fui lá no trabalho, perguntei pra menina se eu podia levar uns talheres pra casa, porque eu não tinha talher. Ela, leva, meu filho. Comecei a levar talher pra casa. Prato, não tinha. E assim eu fui me estruturando. Ou seja, eu tava dando o meu melhor todos os dias, independente do resultado. Só que quando as coisas começaram a melhorar, o que aconteceu? Eu fazia assessoria para tirar documento em Portugal, para poder fazer um extra. E eu combinei com 11 pessoas que ia tirar o documento deles. Quando eu fui pra Holanda, eu devolvi o dinheiro dessas 11 pessoas, toda semana. Eu fiquei 11 finais de semana em casa, sem sair. Porque eu tinha que devolver o dinheiro. Falei, eu vou fazer esse sacrifício aqui. Ninguém vai ter um ai para dizer que eu tô devendo alguém. Ninguém vai ter nada dizendo. E se tiver, é mentira. Então, depois desses 11 finais de semana, as coisas começaram a melhorar. Eu comecei a juntar 100, 150 euros por semana. Dava 600 euros por mês. Na época, então, há 4 anos atrás, o que eu fazia? Eu mandava o dinheiro para o Brasil, comprava ações do Banco do Brasil, comprava ações da Tesla, comprava fundos imobiliários. Na época, o Banco do Brasil estava em crescente. Comprei muitos fundos imobiliários, comprei fundos imobiliários na Argentina, que depois valorizaram. Abri uma conta na Venue para poder mandar dinheiro para os Estados Unidos, comprei ações do Bank of America. Comecei a fazer isso por 150 euros por semana. Eu começo a estabilizar. Passou um tempo, voltei para Portugal, visitei minha mãe, conheci a Paula, viemos para cá. A Paula começou a trabalhar no negro, porque lá na Holanda você tem um visto partner, onde você pode legalizar o seu parceiro sem precisar casar. Isso é muito importante, muito importante. Aqui na Suíça nós precisamos casar. Então, fizemos o visto partner, Paulinha começou a trabalhar por semana, mas isso demorou 1 ano praticamente, que a gente não tinha as informações. Só que Deus deu comer, do início deu comer comida do lixo e fazer o que era preciso. Em 8 meses consegui alugar uma casa. Em 8 meses eu consegui comprar um carro. Por quê? Porque eu fui juntando esse dinheiro, 150, 100 por semana, 120, 100, que dava, colocando tesouro direto, fazia trade, né? As ações valorizavam, eu usava a Clear corretora, que não cobra corretagem, as ações valorizavam, eu botava um stop, e quando batia o stop eu vendia tudo, então consegui fazer uma alavancagem. Mandei o dinheiro de volta para cá, comprei um carro.
Paguei 1.500 euros no carro à vista. E aquilo ali me emocionou muito, porque passa um filme na cabeça de tudo que eu precisei fazer. Porque, por exemplo, se eu fosse para a empresa só para trabalhar como empilhador, eu quero ser empilhador, eles não iam deixar. Eles, você pode ser empilhador, mas aqui empilhador é o que menos usa. Você vai ter que aprender outra máquina. Falei, eu aprendo agora, me dá a máquina. Sabia nem o que era aquilo ali, sabia nem o nome da máquina. Mas depois eu aprendi. Então, quando você começa a botar na sua cabeça que, independente do que for acontecer, você vai dar o seu melhor, legal. Aqui na Suíça, hoje eu até botei no meu Instagram lá, tava trabalhando dentro da fossa, catando as coisas na fossa, catando lixo, limpando. Ah, é uma profissão que ninguém quer fazer, é uma profissão que aqui é caro, pagam bem, mas eu não cheguei em nenhum dos dois ainda, porque eu tô aprendendo a fazer isso. Ninguém aprende uma profissão em um mês, entendeu? De repente, se eu continuar aqui, eu acho muito difícil, eu só vou começar a ver dinheiro daqui a 2 anos, 3 anos, mas não sei. O importante é que eu estou fazendo a mesma coisa que eu fiz na Holanda. Estou fazendo o que é preciso para eu me estruturar. E muitas pessoas hoje não têm ideia do que é preciso. As pessoas querem chegar aqui e, cara, eu sou, por exemplo, administrador de empresa, quero administrar a empresa. Você não conhece a legislação, você não conhece os recursos humanos, as leis trabalhistas. Como é que você vai administrar alguma coisa? Ah, eu trabalho com personal trainer. Você fala alemão? Não, porra, tu vai trabalhar com personal trainer aonde, mano? Aí tem, por exemplo, professor que é professor de jiu-jitsu. Eu converso com as pessoas. Falei, você fala alemão? O cara, não, mano, mas aqui tem muito brasileiro que fala jiu-jitsu. A gente se vira no inglês. Isso eu acho legal. Aí eu pergunto, tá com o documento? Não. Então, assim, são riscos necessários. Agora, quando você faz o que é preciso, independente das consequências, as coisas começam a acontecer. Não no seu tempo, é no tempo que Deus quer. Mas muitas pessoas não entendem isso. Eu, por exemplo, eu gosto de saber tudo que é de problema que pode acontecer comigo. Aqui, se vocês forem acompanhar os vídeos mais antigos, eu falo sobre bastante isso. O pessoal acha que eu sou negativo e não é ser negativo, é você entender o que pode acontecer, o que pode dar de errado, quais erros você não pode cometer, como o sistema da Suíça pode se comportar com você. E aí você começa a se polir para não sofrer isso e continuar se estruturando. Fazendo isso, eu já estava estudando na Suíça antes de chegar aqui. Infelizmente, as pessoas que estão aqui não postam muitas informações. Deveriam postar, mas não postam. E aquilo que eu acho necessário, eu venho postando, comentando a minha opinião sobre isso. Não sou nenhum expert em imigração, mas eu acho válido você ter diferentes pontos de vista, diferentes relatos de alguém que já viveu em diferentes países. E as pessoas virem comentar, eu também acho importante, porque são pessoas que estão aqui, são pessoas que já moraram. E quem está assistindo, você consegue ter várias opiniões diferentes sobre o mesmo tema. Isso ajuda demais, entendeu? Eu gostaria de ter tido isso antes de chegar aqui, né? Mas, de repente, Papai do Céu queria essa missão para mim, né? Ser escraçado na internet. Mas voltando, a gente quando vem para cá, a gente teve as nossas economias foram de ralo abaixo. Primeiro que você tem que fazer uma conversão de euro para franco, e aí você já perde já uma conversão. Fizemos a mudança em 9 vezes. Eu fui 9 vezes de carro. Holanda, Suíça, então por mais que o carro seja elétrico, você tem gastos, mas graças a Deus deu tudo certo, a gente está aqui. O importante é que eu já entendi que só a Paulinha que tem uma sorte que, meu Deus do céu, Paulinha conseguiu um emprego para trabalhar em um hotel de luxo fazendo como camareira. Ela entra no hotel, bota o AirPod, ninguém incomoda. Eu não tive essa sorte, eu tô fazendo o que é preciso. Só que o que é preciso tá me dando uma estabilidade muito grande, porque eu tô fazendo o que é preciso e aprendendo o alemão simultaneamente, porque eu não trabalho com brasileiro. Embora meu chefe seja brasileiro, as ordens, os clientes, todo mundo só fala alemão. E quando ele vai explicar alguma coisa pro cliente, ele explica em alemão. E quando ele vai me dar uma ordem, ele tem que falar em alemão para mim. Porque é um desrespeito você falar com outra língua na casa da pessoa. Porque a pessoa não sabe o que você está falando. Então ele tem que falar de uma forma que a pessoa entenda. Então esse forçar o alemão em mim está fazendo eu crescer bastante. Simultaneamente, aprendendo essa profissão. Mas eu quis isso? Não. Estou fazendo isso porque é preciso. Quando é preciso, quando você entende o que é preciso, quando você entende como funciona a imigração, você pode dar certo em qualquer lugar. Muita gente fala, pô, vem para os Estados Unidos, vem para a Austrália. Eu confesso que eu estou estudando sobre a Austrália, sobre várias coisas sobre a Austrália. Eu gosto sempre de ter um plano B. Sempre ter um plano B. Muitas pessoas não. Mas por enquanto, graças a Deus, meu plano A está dando certo. E enquanto ele não for falho, enquanto ele não começar a falhar, porque pode mudar tudo a qualquer momento, né? Você sabe que vida de imigrante muda no dia seguinte. No dia seguinte muda tudo. Entende? A gente está tentando se estruturar de uma outra forma aqui, depois eu vou comentar com vocês, faço até vídeo aqui para vocês sobre as nossas possibilidades. Mas hoje, exclusivamente, eu queria falar sobre isso. Quem vem para um país, além de você se adequar à cultura, você tem que se adequar à necessidade que ele precisa. Por exemplo, o país precisa de muitos engenheiros, de engenharia. A Holanda é o maior polo logístico da Europa. O maior porto industrial está na Holanda.
no porto de Roterdã. Então qualquer coisa que você for fazer no Coursera ou na própria Unigran, que eu fazia a faculdade, que eu era embaixador da universidade, se você tiver cursando logística, tudo que é de logística eles precisam lá. Eles precisam economizar tempo e movimentar a carga. E se você falar inglês, você vai ser aceito lá. Se você fazer um outro tipo de curso, você vai ser aceito lá. Só que muitas pessoas não querem isso. E quem tá lá não quer que a concorrência aumente. Mas assim, pessoal, depois eu entro mais a fundo nesse assunto. Eu acho que eu consegui passar a mensagem sobre a diferença do que é preciso para o que você quer. Até você chegar na parte do que você quer, às vezes o que é preciso você já até se adaptou e começa a gostar. O ser humano é adaptável, se adapta a qualquer forma, né? Qualquer tipo de trabalho, qualquer situação, qualquer clima. Tem gente que não tem essa humildade de se adaptar. Eu abraço qualquer tipo de trabalho, né? Qualquer tipo de coisa eu abraço. Qualquer tipo de pessoa que vem, poxa, eu te passar um pouco da minha experiência, eu sento e escuto todas elas, sem exceção. Até um amigo falou assim, pô, cara, você pega a experiência de todo mundo, você pega as coisas positivas e boas de todo mundo. Claro, porque eu sei que se o fulano falar isso aqui de errado, isso aqui certo, eu tenho as duas verdades na mesma pessoa, eu tenho as duas situações, então se acontecer comigo eu sei como lidar. As pessoas não pensam assim. As pessoas, pô, pensam, o cara é negativo, pô, o cara só fala aquilo ali errado, o cara só... Não é. A informação é válida. Qualquer tipo de informação, para você sair da situação, para você entrar na situação, para você saber proceder na situação, é válido. Mas para isso você tem que saber o que está acontecendo. Seja bom ou ruim. Beleza? Acho que eu consegui passar a mensagem aqui. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido a mensagem. Quem quiser comentar aqui as experiências, vai ser bastante legal. As pessoas estão elogiando bastante as diversas opiniões alheias que nós estamos tendo. A ideia é essa, a gente poder se ajudar, se incentivar, saber que não é fácil, saber lidar com o problema. E para você que quer, de repente, conversar comigo no particular e tal, se torne membro, entre no grupo de WhatsApp. O meu grupo tá lá, funcionando normal. Eu demoro a responder, porque são muitas pessoas falando comigo, mas através do grupo de WhatsApp você me chama no privado, conversa comigo, a gente vai se ajudando, beleza? Eu tento ajudar. Obviamente eu não sou nenhum especialista em imigração, mas eu faço o que eu posso.